Olá, gente, tudo bem? Bom, esse é mais um vídeo, né? Produzido aí para que a gente possa continuar conversando sobre as atividades que estamos fazendo lá pelo Google Sala de Aula. Esse é o nosso segundo vídeo e essa é a conversa, ou talvez a correção, né? Alguns entendem dessa maneira, sobre aquilo que fizemos então. E o título da nossa tarefa de hoje, ou da nossa conversa, é pensar um pouquinho sobre a leitura, né, do livro que tivemos, que lemos, que é O Pequeno Príncipe, né, desde a semana passada, a gente estava conversando sobre ele, e a gente extraiu, então, desse livro alguns conhecimentos que giram em torno de uma temática central, que é o planeta Terra. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse exercício, então pegue sua tarefa, pegue a sua atividade para que a gente possa juntos entender do que se trata e refletir um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Bom, quando a gente pega então a atividade, nós temos, como eu disse para vocês no vídeo anterior, uma apresentação dos descritores, que mais uma vez são aquelas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo de uma tarefa, né? Ou seja, habilidades que, à medida que nós vamos fazendo, desenvolvendo um exercício, claro que não um único exercício, uma série deles ao longo da nossa trajetória na escola, em qualquer lugar que a gente esteja, nós vamos então melhorando essas habilidades, nós vamos desenvolvendo melhor essas habilidades. E aí a gente então enumerou, ou melhor dizendo, apresentou essas habilidades ou descritores aí que vocês conseguem identificar, que é aquilo que a gente espera de vocês ao longo da resolução ou do pensamento aí, né, colocando dessa maneira, sobre o exercício que fizemos, que estamos fazendo, tá certo? Bom, a nossa atividade, ela começa apresentando 3 textos de diferentes fontes, ou seja, quando a gente fala fontes, nós estamos querendo dizer, que é o que a gente está falando também no exercício, lugares de onde foram extraídos esses textos, né? Então, nós temos o primeiro texto, que é um recorte de um trecho do livro do Pequeno Príncipe. Muito bem. Nós temos no segundo texto que se segue, ou exemplo de texto que se segue, que é um texto retirado de uma notícia, né? Onde se cogitava que extraterrestres pudessem habitar o planeta Terra, né? Então é uma notícia jornalística, de certa forma, mas que tem um cunho meio que fantasioso, é mais uma questão hipotética, né? Ou seja, está no campo da imaginação, né? Embora seja uma notícia, a gente vai percebendo indícios aí de que é uma coisa meio que fantasiosa para algumas pessoas, né? Mas tem uma característica de um texto jornalístico. E o terceiro texto é uma tirinha de uma personagem conhecida de todos nós, que é a Mafalda. E a Mafalda, ela vai aparecer muito nas provas que a gente realiza, nos textos, nos livros aí, né, que a gente manuseia na nossa escola, trabalha na nossa escola, porque é uma personagem que vai pensar de uma forma muito crítica questões atuais, uma temática muito atual e por aí vai, tá bom? Então nós temos esses textos que vão exemplificar aí, que na verdade vão dar norte para o exercício que a gente vai estar respondendo logo em seguida. E a primeira questão que aparece é o que há de comum dentro desses textos no que diz respeito à temática deles. E aí, como eu estou dizendo para vocês, a gente percebe que a Terra em si, o planeta Terra, é uma temática principal desses textos, que tem modos de dizer ou abordagens, o modo de tratar esse tema de uma forma diferenciada, né? Embora sejam gêneros textuais diferentes, ou seja, são fontes diferentes onde esses textos foram produzidos, o modo como a escrita foi desenvolvida, enfim. Embora tudo isso seja diferente, nós temos uma temática comum, que é o planeta Terra, né? E aí conversamos sobre isso, né? Logo em seguida, nós temos, mais uma vez, e eu aproveito que conversando com você já estou respondendo e refletindo sobre essas questões que aparecem, o que há então de diferente nesses textos? Exatamente o gênero deles, o modo como eles foram escritos, o intuito ou talvez o público-alvo desses textos. Quem são, né? Quais são esses diferentes públicos destinados a esse texto?
né? E aí, se eu penso sobre isso, estou falando também de um gênero, né, textual diferenciado, né? Então, vamos também pensar dessa maneira, tá certo? Então, são questões diferentes que vão sendo apresentadas, tá bom? Bom, as próximas questões que vão surgindo aí, né? Para a gente poder pensar. A questão de número 2 diz assim: considerando a leitura que fizemos da obra de Antoine de Saint-Exupéry, podemos considerar o personagem de O Pequeno Príncipe um alienígena? O que isso significa, né? Então, a gente tem quase que uma brincadeira nessa questão e também mais uma questão de interpretação. Se nós sabemos que o Pequeno Príncipe não era um habitante do planeta Terra, e eu pressuponho, né, e é a partir até também de uma pesquisa no dicionário, sobre o que significa um alienígena, ou talvez até um extraterrestre, que é o famoso ET, que as pessoas até vão brincando, né, também, a gente percebe que ele veio de um outro planeta, né? Para os humanos, né, assim como o livro apresenta, ele vem de um planeta muito pequeno, de um asteroide chamado B612. Então, se eu pressuponho, se eu entendo que o Pequeno Príncipe veio de um outro planeta, ele pode ser considerado um alienígena, embora no texto, né, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, nós não temos esse nome aparecendo lá, né? Alienígena, né? Enfim. Mas a gente pode refletir pelas convicções e ideias que nós temos sobre esse conceito, que ele pode ser, sim, né? Talvez um alienígena. E aí até um aluno respondeu de uma forma muito interessante, que colocou assim na questão que foi respondida, né? Dentro do que a gente está conversando. É que ele não é um extraterrestre. Talvez ele é só um menino que tem uma imaginação muito aflorada, uma imaginação muito intensa, né? Então a gente também pode, como eu disse para vocês, pensar até num sentido poético, que é o que nós conversamos no vídeo passado, sobre essas questões também, né? Vamos lá. Questão de número 3. Nós temos aí já uma questão que exige pesquisa, né, da nossa parte, ou seja, nós vamos identificar por meio da imagem que aparece, que é essa daqui, ó, né? A imagem que aparece aí, que é a imagem do deserto do Saara, um bioma muito importante, né? Que é exatamente o lugar onde a história acontece, ou seja, aquele piloto que se vê perdido no meio do deserto e ele vai, então, contar toda aquela história pra gente, que é essa que a gente teve acesso por meio, né, do conto, ou melhor dizendo, da fábula do Pequeno Príncipe. Então, nós vamos nessa questão falar dessa pesquisa, né? E quando eu falo pesquisa, eu preciso pensar que são questões que vão ser aprofundadas. Não posso somente responder uma questão como essa, ou talvez outras que vão aparecendo ao longo da nossa vida, em provas e trabalhos e por aí vai, somente falando, olha, isso é um deserto, ponto final. Isso não é um trabalho de pesquisa. Pesquisa exige maior profundidade, eu preciso falar mais sobre aquilo. Então a gente está falando aí, né? Que deserto é esse, onde ele se localiza, qual a importância dele para o planeta Terra. E aí, abrindo parênteses, eu quero chamar a atenção de vocês para uma série muito legal que tem no Netflix, quem puder assistir, chamado Our Planet, que é uma série onde ela vai apresentar vários biomas e várias características que o planeta possui, que às vezes a gente não para pensar sobre todas elas, e a importância que elas têm, né? E mais uma vez, a importância de preservar, né, o nosso planeta. E tem um episódio, se eu não me engano, o primeiro episódio, que vai falar exatamente da importância do deserto, especificamente do deserto do Saara, para manutenção de outros biomas ao longo do nosso planeta. Então, isso aí também pode ajudar vocês a refletir sobre tudo isso, tá certo? Então, se dediquem na pesquisa, tá bom? Pensem na fonte que vocês estão pesquisando. Lembra que falamos sobre a fonte? Fonte de pesquisa, né? Nós falamos lá no início da nossa conversa de hoje. Então, pensem que a fonte é o lugar de onde você vai retirar uma informação, uma reflexão, uma questão, problema, onde então você vai apresentar novas ideias, uma informação que vai agregar, que vai somar aquilo que a gente está perguntando para vocês. Ou seja, que bioma é esse? Que deserto é esse? Se você vai pesquisar sobre isso, você vai trazer informações novas, informações que não estarão ali só na superfície. Eu quero saber de mais coisas. Coisas talvez que a gente não parou para pensar ou perceber. Curiosidades, história e por aí vai. Tá bom?
quando eu falo para vocês também, né, quando a gente conversa com vocês sobre a questão da fonte, a gente precisa tomar muito cuidado de retirar essa informação de uma fonte segura, né? E aí, mais uma vez, estejam atentos aos sites que vocês pesquisam, saibam quem são as pessoas que estão escrevendo aquela pesquisa. Nós sempre aconselhamos vocês a pesquisarem por meio de fontes que professores e especialistas que estão escrevendo e compartilhando aquela informação por meio de outras pesquisas e por aí vai. Então, estejam atentos a isso é muito importante, tá certo? Muito bem, vamos seguir aí. E aí, a quarta questão diz, então, que o sexto planeta a ser visitado pelo Pequeno Príncipe pertencia a um geógrafo, né? O geólogo, enfim. Em sua opinião, por que essa profissão e essa ciência é tão importante para os nossos dias, né? Então, talvez seja uma resposta pessoal, mas que permite, quem sabe, até uma questão de pesquisa aí também, né? Então, a gente tem a geografia como ciência, né, que está relacionada à profissão do geólogo, enfim, né, do geógrafo. E aí, desculpa, geógrafo, né, não geólogo. Geólogo tem a ver com geologia. Geógrafo é uma outra ciência que tem a ver muito mais com uma relação entre o ser humano e o meio que ele vive, né? Então, a geografia ou geógrafo, né, ele tem a ver com isso. É isso que a gente está... que eu troquei um pouquinho essa questão do geólogo e geógrafo, não é isso, tá bom? A gente está falando aqui de geógrafo, tá? Então, entendam que o geógrafo, que tem a ver com a ciência da geografia, que é uma ciência que a gente estuda muito na nossa escola, na nossa trajetória na escola, enfim. Então, tem muito mais a ver com essa relação do homem com o espaço onde ele vive, com a natureza, com a sociedade, enfim, tá bom? Então, tem a ver com essas questões e, claro, que se eu estudo essas relações, eu vou me conhecer melhor, eu vou conhecer melhor a forma como eu me relaciono com outras pessoas, como eu me relaciono com o lugar onde eu vivo, a cidade e tal, né? Então, trazer essas relações nos faz entender quem de fato nós somos e o que a gente pode fazer, né? Com todas essas ferramentas que a gente sabe ou entende, né? Questão de número 5. Observando o contexto da história, nos deparamos com a frase: a Terra não é somente um planeta ordinário, que é uma frase apresentada pelo texto 1, que está aí no nosso exercício, né? O que você acha dessa frase? Justifique sua resposta apresentando o significado da palavra ordinário, né? E aí nós temos, talvez, mais uma vez, uma questão de pesquisa, porque exige uma pesquisa, uma consulta no dicionário, de certo modo, né? A gente pode até, talvez, entender essa questão até como uma questão poética, trazendo para o que nós já conversamos no texto, no vídeo anterior. Mas ordinário aqui nesse contexto tem a ver, então, com uma palavra que mostra, no caso, o planeta Terra, não somente como um lugar ou como um planeta comum, né? Só mais um planeta, né? Ou seja, ele está além, né? O planeta Terra não é mais um planeta de tantos que existe. Ele é um planeta porque tem a ver com a nossa existência, com a nossa história. Então, ordinário não quer dizer necessariamente essa coisa, não é qualquer um, né? Eu estou trazendo um significado para esse planeta que é esse que a gente vive, né? Então, tem a ver com essas questões aí. Questão de número 6. Agora considere a tirinha da personagem Mafalda, né? Que é o último texto, o texto 3, que é apresentado para vocês. E a gente vai refletir, talvez, até pela questão histórica que nós estamos vivendo, né? Ou seja, a Mafalda estava, me parece que na casa dela, né? Deixa eu abrir aqui para falar com maior certeza para vocês. Enfim, ela tá num lugar, me parece que é a casa dela, e aí chega talvez um amigo, né? Um colega, enfim. E ele, né? Oi, tudo bem? E ela, olha, fala baixo porque tem gente doente aqui em casa, né? E aí ele pergunta, não, mas é sua mãe, é seu pai, quem que é? E aí, por fim, ele descobre que é o planeta Terra, desses globos que a gente até às vezes dá aula para vocês, esses que a gente, inclusive, faz algumas consultas e tudo mais, e ela tá meio que cuidando desse globo, ou seja, uma forma simbólica e talvez poética, mais uma vez, dela mostrar esse cuidado, né, a respeito do planeta Terra, né, e trazendo para os nossos dias, né, porque é uma tirinha um tanto que atual, nós temos aí uma reflexão da necessidade, mais uma vez,
de fazermos a nossa parte e de cuidarmos do nosso planeta, né? Não é esperar o outro cuidar, não é esperar a gente ouvir o noticiário para que a gente faça a nossa parte. Nós precisamos agir, então, né, conforme todos os instrumentos que a gente tem, de modo a ajudar, a contribuir para o lugar que a gente está, então, de certa forma, né? E o planeta Terra é esse lugar macro, né, onde nós vivemos, e a gente precisa pensar também de uma forma ampla, né, de modo a cuidar efetivamente do nosso planeta, tá bom? É mais ou menos isso, o nosso exercício ele tem a ver com todas essas questões, tá bom? E aí aproveitem esse tempo mais uma vez para estudar, para revisar aquilo que você colocou aí, escreveu, e vamos continuar firmes e fortes, vocês aí e a gente daqui. Nós vamos também, na medida do possível, poder ajudar vocês com as leituras e as discussões que a gente está propondo para vocês. E nos vemos em breve no próximo vídeo e por aí vai, tá bom? Se cuidem, sempre procurem fazer a parte de vocês, mais uma vez estando em casa, e lendo também, ocupando a mente, se dedicando aos estudos. Esse é o momento que nós precisamos também cuidar da nossa saúde mental, e o estudo também nos ajuda nisso, tá bom? Um beijo e até breve.